Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos em direto aqui. Mais uma manhã de enfrentamento da resistência. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vou dar aqui uns segundinhos para o Instagram começar a avisar o povo que nós estamos aqui. Dar aqui uns segundinhos, configurando aqui também as coisas. Peguei já o meu chazinho para o nosso encontro de agora de manhã. Vamos lá avisar o povo. Bom dia, bom dia. Acho que o abençoado do Instagram já começou a avisar, eu também já comecei a avisar, aqui no Facebook também já estamos. Bom, sem mais demoras, podemos começar com o nosso encontro. Hoje vamos continuar a nossa leitura sobre a resistência no livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Esse livro fala sobre os nossos bloqueios internos, sobre as nossas dificuldades de realizar aquilo que nós nos propomos a realizar. E vamos começar hoje falando de um capítulo que eu esqueci de falar ontem, estava planeado para falar na live de ontem, que é a resistência recruta aliados. A gente viu que a resistência é um bloqueio interno, é uma força interna que está no nosso, vem do nosso inconsciente. Ela opera de maneira inconsciente, às vezes encontra no mundo externo motivos, razões, argumentos para se aderir, e aí a gente consegue então racionalizar a resistência, do gênero falta de tempo, falta de dinheiro, a depender da situação, não é? Claro que existem situações em que realmente não há tempo para investir em tal coisa, não há dinheiro para investir em tal coisa, mas a resistência vai encontrar diferentes argumentos no mundo externo para poder nos tirar do nosso trabalho, daquilo que nós nos propusemos a fazer. A gente viu também aqui as atividades que mais geram resistência são a dedicação a uma arte, aprender um ofício, um instrumento musical, empreender, ou seja, iniciar e manter um negócio, um empreendimento, um trabalho, seja mesmo num nível de voluntariado, né, uma atividade que seja de benemerência para com o mundo, não seja necessariamente lucrativa, mas empreender alguma atividade é sempre desafiante, sempre evoca a resistência.
E a gente começou também a ver as características da resistência, vimos aqui em alguns, né, nos últimos capítulos, várias características da resistência, e hoje as características, a última característica que nós vamos ver é que ela recruta aliados, e vamos começar a ver uns sintomas da resistência, que tem a ver com procrastinação e tem a ver também com drama e outras cositas mais. Portanto, começando aqui, bem-vinda Raquel, bem-vinda a Fetarte, minha irmã Fernanda, bem-vinda Bárbara. Obrigada, pessoal, por estar aí. Vamos começando aqui a pensar sobre a resistência, né? Então, a resistência recruta aliados. Ela não opera sozinha, ela surge dentro da gente, mas ela recruta aliados. Por definição, resistência é autossabotagem. Mas existe um perigo paralelo contra o qual também é preciso se precaver, que é a sabotagem cometida por outros. E aí a gente vai falar assim, mas espera aí. Então a resistência não é uma coisa interna, é uma coisa que vem de fora também? Como é que é isso? Que o nosso autor vai desenvolver. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Raquel. Beijinhos. Fiquem aqui, vamos lá conversar. Quando um escritor começa a superar a sua resistência, lembrando que o autor aqui nos fala de escritor, mas ele está falando de todas as pessoas que iniciam um novo projeto e algo que é grandioso, que é o exercício da sua vocação, é uma atividade que engrandece, que nos traz sentido de realização, de vida bem vivida. Ele está falando aqui de um escritor, mas é qualquer pessoa, poderia ser um pintor, um artista, um músico, poderia ser um empreendedor, uma empreendedora, uma pessoa que inicia um curso, desculpa, inicia uma atividade física, portanto, todas as ações e atividades que evocam a resistência. Então, quando um escritor começa a superar a sua resistência, ou seja, quando uma pessoa começa a superar a sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a sentar e escrever, ele vai verificar que as pessoas próximas começam a agir de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha. Podem se tornar amuadas, mal-humoradas. Bom dia, Liliana, bem-vinda. Podem adoecer, podem acusar o novo realizador, digamos assim, né? Vamos ampliar de escritor para realizador. De estar mudado, de não ser mais quem ele era. Quanto mais próximas as nossas pessoas nos são, e quanto mais no início da luta e da vitória sobre a resistência a gente tiver, de forma mais bizarra essas pessoas irão agir e mais emoção colocarão por trás dos seus atos. O que nosso autor está nos dizendo? Quando a gente começa a vencer a nossa resistência, por exemplo, atualmente está muito, né, em vigor o empreendedorismo digital, porque a internet veio para ficar e as coisas vão acontecer aqui, não há volta a dar. E tem várias pessoas que eu conheço, e mesmo comigo já aconteceu, quando a gente começa a gerar algum conteúdo online, enfim, a se conectar com as pessoas através da internet, aqueles nossos amigos mais próximos, alguns parentes, falam: virou blogueirinha, blogueirinha, e fala sempre num tom de desprezo. Quando a gente começa a ir ao ginásio, a fazer alguma atividade física e quer postar lá o nosso treino, falou, virou fitness agora. Então as pessoas ao nosso redor, sempre que a gente começa a enfrentar a nossa resistência, e não só enfrentar, mas a superar a nossa resistência, elas começam a agir de uma forma esquisita, de uma forma despeitada, às vezes com algum ciúme, com algum. Por exemplo, uma coisa que já aconteceu: uma pessoa que sai de uma relação conturbada, entra numa outra relação tranquila, e essa pessoa antes era super problemática e gritava e brigava e xingava, e enfim, essa pessoa passou por algum processo muito provavelmente terapêutico, entra então numa outra relação que é pacífica, que não tem brigalhada, que não tem baixaria, em que o casal é parceiro, em que as coisas, né, andam bem. Aí os familiares falam assim: nossa, o que aconteceu com você que tá tão equilibrada? Daqui a pouco a máscara cai, né? Comentários desse tipo das pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas mais próximas, quando a gente começa a superar a nossa resistência. Ah, Renato, isso é inveja? Pode ser.
Mas eu não iria tanto para esse lado, que as pessoas têm inveja de mim, que também a gente começa a se colocar num pedestal e começa a ter delírio persecutório, acha que todo mundo tem inveja, que todo mundo quer o nosso mal, que não sei o quê. A gente já entra num modo histérico de reação. O que acontece é que essas pessoas, e aqui o nosso autor vai nos explicar, essas pessoas estão, conscientemente ou não, lutando contra a sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado, aqui escritor, mas do recém-revelado realizador, da pessoa que começou um negócio, da pessoa que começou uma atividade física, que começou a aprender algo novo, esse sucesso, ou seja, nosso enfrentamento e superação da resistência, começa a se tornar uma censura contra essas pessoas. Né? Aquela coisa, quando uma pessoa tem sucesso, quando uma pessoa começa a realizar coisas que são importantes para a vida dela, as outras pessoas começam a se questionar. Por que comigo não? Né? Se essa pessoa que é tão próxima a mim tem os mesmos problemas que eu, vem da mesma família que eu, tem o mesmo orçamento que eu, tá superando a resistência dela, por que eu não consigo superar esses demônios? Aqui, como diz o nosso autor. Né? E aí sim, a inveja ela vai vir como uma racionalização dessa autocensura, né? E é uma incapacidade também de sentir gratidão. Melanie Klein vai nos explicar isso. A inveja, ela é o sentimento diametralmente oposto à gratidão. Então, se eu sou uma pessoa que não tenho realizações na minha vida e que eu vivo a sombra das outras pessoas, ou vivo de passado, né? Às vezes eu observo no Instagram, nas redes sociais, quando eu tô num movimento saudosista de postar coisas antigas, ou vejo algumas pessoas assim no movimento saudosista de postar coisas antigas, o quanto isso também é uma manifestação de resistência. Quando a gente se pega demais ao passado, a gente está censurando o nosso presente. Então a gente vive de passado, de uma época. Bom dia, Eva, bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Eva também uma super consteladora, uma super terapeuta aqui da comunidade que eu faço parte. Bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Então, as resistências, elas operam a partir também desse apego ao passado. Então, a gente não realiza, quando a gente não realiza coisas no momento presente, ainda que seja para o futuro, a gente começa a se apegar ao passado numa época em que a gente realizou e fica saudosista. Então, isso também é uma forma de censura. Eu não olho para o momento presente em que eu não realizo e começo a me alimentar do passado. Né? Minha relação não tá boa hoje, eu fico lembrando de uma época em que minha relação era boa. A minha relação com meus filhos hoje não tá boa, eu fico lembrando que eles eram bebezinhos e que eles não faziam resistência à minha, embora os bebês sejam maravilhosos em espelhar as resistências dos pais, né? Então, esse apego ao passado muitas vezes é uma manifestação da nossa resistência. Então, os amigos próximos, ou até os casais, ou a parentela como um todo, se deixa levar em tácitos acordos. Isso aqui é muito importante, muita atenção. Bom dia, Juliana Matrone, bem-vinda. Isso aqui é muito importante, esse parágrafo que eu vou partilhar agora. Em geral, amigos próximos ou casais, até mesmo famílias inteiras, deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo se compromete inconscientemente a se manter atolado no mesmo lamaçal que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. A mais alta traição de um caranguejo é cometer, porque um caranguejo pode cometer, é saltar para a borda do balde. Então, nos nossos sistemas, digamos assim, na nossa família, entre alguns dos nossos amigos, né, entre o casal, fica ali formando um pacto silencioso de todo mundo se manter na mesma merda. Muda a cara dessa merda, muda o aspecto, né, o cheiro, mas fica todo mundo atolado na mesma falta de realização, na mesma procrastinação, na mesma sensação de não conseguir fazer as coisas, e tudo isso é manifestação da resistência. Então, quando uma pessoa começa a romper com isso, bom dia, Mônica, bom dia, a Sandra já tá vindo, a Eva também. Então, quando uma pessoa começa a vencer
essa merdalhada toda, a sair, a tirar o pé da lama. As outras falam assim: "Ei, que é isso? E você não vai ficar aqui na lama com a gente, não?" E aquele nosso pacto, aquele nosso acordo que nós temos de ficarmos todos aqui chafurdadinhos na mesma merda. Por que assim, de repente você preferiu caminhar num bosque de lavanda em vez de ficar aqui nesse pântano? O que é que se passa? Né? Então, ainda que a reação das pessoas não seja tão literal assim, bom dia, marido, bem-vindo. Ainda que a reação das pessoas não seja tão literal assim, tão gráfica assim, elas começam a desconfiar. E isso é um retrato da censura interna delas, ou seja, eu tô vendo aqui essa pessoa que está neste lamaçal comigo há tantos anos e ela tá fazendo um movimento de sair, de viver de uma forma mais significativa. Por que eu tô permanecendo aqui? Né? Então, quando o autor aqui nos fala que a resistência recruta aliados, é que já existem as nossas resistências, né? E as nossas resistências conversam num campo inconsciente, digamos assim, das relações, né? As relações têm um campo inconsciente, começam a conversar com as resistências das outras pessoas e como a gente espelha para elas, a partir do nosso movimento, as resistências delas, elas então começam a reagir às próprias resistências, às próprias censuras. Sempre que nós vemos alguém realizado, isso nos incomoda porque reflete a nossa própria resistência, a nossa própria recusa, a nossa entrega à resistência, a nossa recusa em realizar. A Eva está dizendo, faz lembrar a consciência coletiva versus individual. Sim, exatamente. Existe uma resistência que é individual, existe a nossa os nossos movimentos individuais, inconscientes, mas as relações promovem ali o seu campo, né? E coisas que essas pessoas tomam consciência e outras não. Mas fica ali num campo coletivo. E isso se estende para as mais variadas escalas, não só na família, nos amigos, mas às vezes num prédio, às vezes numa comunidade. Você tem lá um condomínio. Aí você tem um síndico ou uma síndica que não faz nada pelo condomínio. Todo mundo reclama, mas todo mundo mantém esse síndico lá porque ninguém quer pegar e fazer. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Aí tem lá uma pessoa pensa assim, um senhor já aposentado, entendeu? Que tem tempo, tem disponibilidade e resolve assumir então essa árdua tarefa de ser síndico no condomínio. E é uma pessoa proativa, é uma pessoa que faz uma boa prestação de contas, é uma pessoa que sabe gerir o dinheiro, que sabe buscar melhores fornecedores. Então essa pessoa começa a fazer mudanças positivas no condomínio. O que vai acontecer? Vai desagradar. Vai desagradar porque vai ver o síndico antigo ou a síndica antiga que não se mexia para fazer as mudanças necessárias e que vê uma outra pessoa fazendo, realizando, né? Porque ser síndico de um lugar é uma forma de empreender. Faz sentido? Né? Uma pessoa está iniciando um novo projeto, está gerindo está fazendo algo que é difícil, que exige dela novas habilidades, que exige competências, que exige paciência. Bom dia, Sofia Gêmea, bem-vinda. Portanto, quando uma pessoa começa a vencer a sua resistência, a fazer algo bem feito, seja o que for aquilo que essa pessoa está se propondo, ela começa a fazer aquilo de forma bem feita, começa a incomodar o resto, porque as outras pessoas imediatamente se questionam: por que eu também não faço essas coisas bem? Por que eu também não me dedico àquilo que eu quero me dedicar e faço com qualidade? Só que a gente não tem coragem de se fazer essa pergunta, porque é muito doloroso. Porque a resistência ali, a gente vê que a resistência nos pegou. Então a gente resvala imediatamente para a inveja, para o recalque, para os comentários maldosos. Mas lá também, né, aposentado, tem tempo de ser síndico, tem tempo. De fato, pode ser que um aposentado, um reformado tenha mais tempo do que uma pessoa que trabalha de 9 às 5 de gerir um condomínio. Evidentemente tem mais tempo. Mas muitas vezes não é só isso. Muitas vezes é mesmo uma competência e uma disponibilidade de fazer as coisas da melhor forma possível. Né, de pôr ali o seu talento a mexer. Quando nós pomos o nosso talento a mexer, o nosso entorno, que se não estiver também com o seu talento em movimento, o nosso entorno vai reagir e vai reagir negativamente. E isso é o recrutamento das resistências, as nossas resistências recrutando as resistências alheias para manter esses pactos inconscientes.
em que toda a gente fica na mesma merdinha ali, entendeu? Mesma inércia, mesma paralisação, mesma estagnação. E assim a gente passa uma vida inteira sem fazer nada. Ou fazendo, lidando com, como falei já em outros encontros, lidando com os empréstimos de gratificação que a resistência faz. E é um empréstimo, tal qual o banco, ela vai cobrar juros muito altos. E vai cobrar enquanto aquela gratificação estiver ali. Porque não é algo genuíno. Bom dia, Ana Cristina, da nossa Açúcar e Sal. Seja bem-vinda. O realizador deve ser implacável, não só consigo mesmo, mas também com os outros. Uma vez vencida a resistência, não pode voltar para puxar o seu colega ou o seu parente que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que pode fazer por esse amigo, e esse amigo mesmo vai nos dizer isso, é pular o muro e seguir em frente. Então, quando nós estamos no enfrentamento da nossa resistência, a gente não pode parar para buscar a nossa esposa, o nosso marido, nosso amigo, nosso familiar que está lá preso, estagnado, vendo fotos antigas de uma época dourada da sua vida. Porque essa pessoa está obtendo a gratificação dela lá. Nós estamos em busca de uma gratificação diferida, dilatada. Ou seja, nós estamos aqui fazendo um trabalho em nome de uma realização, de uma concretização que traga significado para a nossa vida e não de uma gratificação imediata. Portanto, não podemos fazer esse ato de violência contra a nossa própria realização, que é parar para ir salvar os nossos amigos e parentes e coitadinhos que ficaram para trás e que estão lamentando, que não fazem nada e que não fizeram nada e que o tempo passou, parará, parará, parará. Né? Então, conversas, aquelas pessoas que começam a conversar e é um drama de controle. Acho que, inclusive, o próximo livro que eu vou fazer o estudo aqui vai ser A Profecia Celestina. Nós vamos estudar os dramas de controle. Vai ser ótimo. Já está aqui definido, vou até depois anotar em algum lugar. Que a gente vai ver os dramas de controle, que também tem tudo a ver com resistência. Né? Aquelas pessoas que ligam pra gente ou mandam uma mensagem e começa com a reclamação. Despeja aquela reclamação, mas você vê que não é um desabafo, porque existem pessoas que estão numa situação dolorida e que precisam desabafar, desabafam, refletem sobre a própria situação e vida que segue. Nós precisamos desafogar as nossas mágoas, as nossas angústias, né? Graças a Deus os terapeutas continuam a ter trabalho por conta disso. É preciso deitar cá para fora isso que nos oprime o peito. Entretanto, há uma situação em que nós não queremos, e isso acontece inclusive dentro do processo terapêutico, que é a resistência que se manifesta dentro do processo terapêutico, quando é um processo da psicanálise, então, ou qualquer terapia profunda que lide com questões inconscientes. Isso vem com uma força que é bruta. Então essa resistência, ela vira queixa, esse desabafo, ele vira queixa, queixume, reclamação. E essa reclamação, a pessoa não sai dali. Ela não sai porque é uma coisa espiralada para baixo. Ela reclama e continua se enfiando ali no lamaçal. Ela vai lá para as últimas camadas abissais da lama onde ela já está. Porque ela reclama, ela repete, repete, repete. Segundo a psicanálise, essa repetição é um processo necessário, que faz parte da elaboração. Aquela realização é tão psiquicamente sobrecarregante para aquela pessoa que ela precisa repetir a dificuldade, a reclamação, a inércia, a resistência, até ela poder integrar aquilo e ter alguma força psíquica para realizar. Né? Isso, tentando falar assim muito breve, superficialmente, da dinâmica da psicanálise. Mas há que se pensar também que se nós temos em nós uma força proporcional à resistência, que é o desejo, acho que ele ainda não tinha aparecido aqui hoje, como que nós convocamos esse desejo. Essa é a tarefa de uma análise. Convocar o desejo. A resistência ela vai se apresentar sempre, como força ali, como a nossa pulsão de morte. O encontro dela com a pulsão de vida vai gerar uma explosão que vai trazer um movimento.
Então, o trabalho terapêutico é exatamente isso. O trabalho terapêutico, o trabalho de aprendizagem, o trabalho de transformação, de desenvolvimento pessoal, é convocar esse desejo. Como é que a gente convoca esse desejo, que é essa força proporcional à resistência e que também está lá no inconsciente, está lá no lamaçal, assim, o desejo fica ali afogado na lama, né? Tipo, nossa, por que eu tô aqui? Era pra eu estar brilhando, né? Mas eu tô aqui junto com a resistência. Porque muitas vezes a realização nos é psiquicamente sobrecarregante. Principalmente quando a gente pensa nos compromissos, nas tarefas, nas ações, na continuidade, na disciplina que nos vai exigir. Ontem eu vi uma frase tão bonita, mas tão bonita, que era mais ou menos assim: a nossa realização merece a nossa disciplina. Achei isso tão bonito, porque é esse processo de nos conquistarmos a nós mesmos e conquistarmos coisas que a gente deseja. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Então essa frase mexeu muito comigo, de o nosso desejo, a nossa realização merece a nossa disciplina. Eu vou levar essa frase para minha vida, né? Porque o nosso desejo merece a nossa disciplina, merece a nossa dedicação, merece o nosso rigor e o nosso vigor, né? Eu acho que rigor e vigor são palavras tão parecidas, com sentidos diferentes, mas que trazem uma boa dupla. O rigor, que teria a ver com estrutura, com disciplina, com perseverança, e o vigor, que tem a ver com prazer, com vitalidade, com essa mobilização que o desejo nos traz. Então, se a gente conseguir fazer um combinado, né? Ainda ontem estava a falar com uma pessoa que eu atendo, a vontade não vai vir sempre. E eu tenho uma professora de psicanálise que fala isso sempre, assim, é pela vontade da força. Não é a força de vontade. A gente não consegue forçar a vontade. Mas a mobilização do nosso desejo pela força, digamos assim, né, fortalecer o nosso eu para mobilizar as nossas forças, dali a vontade começa a brotar. E é o que o autor falou aqui no prefácio do nosso livro. O encontro com a musa, ou seja, com a inspiração, vem do trabalho sendo feito no matter what. Né? A nossa dedicação, é ela que vai trazer a inspiração. E quando a gente está fazendo uma coisa, mesmo sem vontade, aí o entorno, as outras pessoas ficam assim, como é possível? Como é possível uma pessoa fazer uma coisa mesmo sem vontade? Como é possível? Porque elas começam a se questionar por que elas também não fazem os sacrifícios, não têm a dedicação, não têm o compromisso, não têm a constância, não têm a firmeza, o rigor e o vigor para fazer valer o seu desejo. E como o desejo ele é incessantemente ativo, assim como a resistência, ele sempre nos convoca. O nosso desejo, né? Teve uns capítulos aqui para trás que o autor falou também uma frase bonita que eu acho que eu pus até no feed. Ouça o seu coração. Essa voz que nos diz aquilo que nós viemos fazer nesse mundo, ou pelo menos nessa fase da nossa vida, né? Que é um sim óbvio para nós. Todos os senões vêm da resistência, mas é aquela pergunta que a gente faz: se você não tivesse nenhuma consequência ruim disso, o que você faria? Né? Esse tipo de coisa que o nosso coração nos sinaliza tá presente. Então é o nosso desejo que nos convoca, que nos chama, que se mostra e nos pede essa coragem, né? Essa ousadia de honrar esse desejo, de mobilizar esse desejo. E a gente honra e mobiliza o desejo é pela disciplina, é pela dedicação. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo: ah, eu queria um novo amor, eu queria uma nova relação. Ah, e você está procurando? Não. Tô à espera que caia. Né? A pessoa não sai de casa, não vai em nada, em lugar que tem gente, né? Não se relaciona com amigos para conhecer os amigos dos amigos, ou as amigas das amigas. Não vai, né? Já está à espera, fechado no seu casulo, que algo milagroso aconteça, né? E não há milagres. Há muita magia, né? Outro dia também vi uma frase que me chamou a atenção. Tem pessoas que querem uma vida mágica sem acreditar em magia. Então, quando eu digo que há muita magia, é que a vida é mágica nesse sentido de há um fio que conecta as coisas, os movimentos, que nem sempre a gente vê as relações de causa e consequência, não é?
Mas a gente precisa deixar a mágica acontecer. E como é que a gente deixa a mágica acontecer? Abrindo mão da resistência e fazendo o nosso trabalho. Fazendo o nosso trabalho, seja ele qual for. Seja o trabalho profissional, seja o trabalho do nosso negócio, seja na empresa para a qual nós trabalhamos, seja o cuidado do nosso corpo, seja uma aprendizagem, um processo intelectual, uma arte, enfim. Qualquer que seja o nosso trabalho que nós nos propusemos, se a gente o faz, a mágica vai acontecer. Né? Porque há um elemento mágico, há um elemento poético, eu diria, também. Só que a gente precisa abrir espaço para esse elemento acontecer. A gente abre espaço para esse elemento acontecer fazendo o nosso trabalho, botando o nosso desejo para jogo, em campo com a resistência, porque ela também vai aparecer, e a gente vai jogando, vai fazendo jogo até que as coisas se mobilizem de uma maneira diferente, porque nós nos mobilizamos de uma maneira diferente, sempre cientes de que o nosso entorno, o nosso sistema, os nossos amigos, a nossa família, há ali pactos inconscientes que nos puxam e a gente não tem que estar atento para isso. Né? Se a gente começar a ter reações muito negativas das pessoas, a gente precisa estar consciente de que a nossa realização eventualmente poderá custar algumas relações. Por outro lado, só vai custar aquelas relações de pessoas que têm para conosco uma atitude simbiótica, uma atitude parasitária. Porque aquelas pessoas que nos amam verdadeiramente e que querem ver o nosso crescimento, elas vão respeitar o nosso tempo de estudo, vão respeitar o nosso tempo de dedicação a um negócio, vão respeitar o nosso tempo criativo, vão respeitar o nosso silêncio e vão estar disponíveis para os momentos em que nós pudermos estar com elas, porque essas pessoas também vão estar realizando as suas coisas, também vão estar cuidando da sua vida, dos seus sonhos, dos seus propósitos. Então, às vezes a gente fica com pena de não sacrificar, fica com pena de sacrificar algumas relações, alguns convívios, porque aquela pessoa está reagindo de maneira negativa à nossa. Isso acontece muito com o filho. Eu não sou mãe, então as mães aqui talvez possam dizer isso melhor do que eu. Às vezes os filhos reclamam a atenção e uma pessoa e às vezes com as mães, pelo menos as que eu já acompanhei, isso acontece com uma culpa gigantesca, a tal da culpa materna, né? Uma mulher que está numa fase que tem filhos mais ou menos pequenos, está numa fase de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de um negócio, de crescimento e ela precisa se dedicar um pouco mais a esse trabalho. Os filhos demandam, né, alguma atenção. E essa mulher então abre mão disso para estar com os filhos, mas abre mão no sentido prejudicial a ela. Não é uma questão de gerir bem o tempo para poder atender a necessidade dela de estar com os filhos, atender as crianças e também desenvolver o seu projeto. É um abrir mão sacrificante, prejudicial a ela, que depois ela vai ter que ficar 3 madrugadas acordada para poder fazer aquilo. Por quê? Mas aí não é o problema que seja a criança, tá? A criança está sendo criança com a necessidade natural dela de afeto e de conexão. A culpa que mói a cabeça de uma mãe é uma manifestação da resistência, assim como todas as culpas. São manifestações da resistência. Então, volto a dizer, o problema não são os filhos pedirem atenção. Os filhos são crianças, principalmente se forem crianças, né, mais pequenas e tudo. Os adolescentes já conseguem gerir melhor, mas as crianças mais pequenas, é tarefa delas pedir atenção e querer conexão, claro que sim. Mas a culpa que despoleta dentro de uma mãe é manifestação da nossa resistência. Por quê? Há ali o pacto, e aí é um pacto social, coletivo, cultural, de que a mãe deve estar 150.000% disponível para a cria o tempo todo, até essa cria e viver a vida dela. Né? Num tempo, numa época e numa economia em que isso beira o impossível. A verdade é essa. As pessoas precisam fazer dinheiro, as pessoas precisam comer, pagar conta e ter qualidade de vida. Não é? A menos que as pessoas resolvam abrir mão de uma vida urbana e viver no mato e viver da plantação, né, uma coisa autossustentável, mas aí é uma vida completamente. Ela tem que mudar de tempo e de espaço. Ela tem que sair da velocidade da vida urbana e do ambiente urbano e ir para o campo.
Então também ela vai sacrificar aquilo que ela construiu aqui. Se for do propósito da vida da pessoa, se ela sentir que está no momento, show, lindo, maravilhoso. Também vai enfrentar um monte de resistência, porque quem ficar na vida urbana vai falar assim: nossa, mas vai virar agora um indígena, vai viver numa tribo, vai para não sei aonde. Então assim, não importa a realização que a gente fizer, ela vai atrair resistência e vai mexer nas nossas relações. Vai mexer nas nossas relações, vai requerer ajustes. As culpas que surgem são manifestações dessa resistência e a gente vai precisar administrar isso. E como que se administra a resistência? É com vigor e com rigor, né? O rigor da disciplina e o vigor do desejo. Né? Isso é importante para mim, isso me traz um senso de realização. Filhos, eu vos amo e espero que isso que a mãe esteja aqui a fazer, cuidando da própria vida, os inspire a valorizarem cada vez mais o vosso desejo. Um beijo e sejam muito felizes, não é? Daqui a bocadinho a gente fica junto, a gente assiste um filme, a gente faz um lanche, a gente janta, o que quer que seja. Mas é muito importante que a culpa materna ela não seja a senhora da casa, ela não seja a rainha deste lar. Ela vai aparecer, é uma manifestação da resistência. Entretanto, o nosso desejo precisa fazer frente a essas culpas. Né? A importância do nosso desejo, da nossa realização, até como mensagem a ser passada para a nossa descendência. Então, a melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro, né, a melhor e única coisa que um realizador pode fazer por outro é servir de exemplo e de inspiração. Agora, consideremos o próximo aspecto da resistência, que são os sintomas. E aqui pra gente também começar a caminhar pro nosso... Ainda bem que eu não falei desse capítulo na live passada, porque ele foi enorme, só ele deu quase 40 minutos. E foi bom a gente ter começado esse encontro com esse capítulo, né? Sobre essa sabotagem que vem dos outros também. Resistência e procrastinação. A procrastinação é a manifestação mais comum da resistência porque é a mais fácil de racionalizar. A gente não diz para nós mesmos assim: nunca vou compor a minha sinfonia, nunca vou ter um negócio, nunca vou fazer atividade física, nunca vou aprender um instrumento, nunca vou fazer esse curso. A gente diz o quê? Eu vou fazer esse curso, mas não é hoje. Eu vou para o ginásio, mas é no mês que vem. Eu vou fazer aquela viagem, mas é só no outro semestre. Eu vou começar aquela educação alimentar, mas eu vou esperar passar aqui esse período de festas, por exemplo, né? A gente nunca diz que nunca vai fazer aquilo que nos realiza e que é importante para nós. A gente não tem nem coragem de dizer isso e nem vontade, porque o nosso desejo está lá falando: ei, peraí, isso aqui é importante para você, faça, não é? Então a gente racionaliza com a procrastinação, que é a mais fácil de racionalizar, que é: não, vou fazer amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. E aí, o que o nosso autor vai dizer, né? O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela vira um hábito. Ela vira um hábito. A gente cria o hábito: não, vou fazer amanhã. Não, vou fazer depois. Não, daqui a pouco eu faço. Ela pode se transformar num hábito e nós não adiamos as nossas vidas hoje. Nós adiamos até morrer. E esse adiamento se prolonga no tempo. Vai se prolongando o tempo, se prolongando o tempo. Até a hora que... E quando é que uma pessoa geralmente para de adiar as coisas? Quando ela tem uma sentença de morte ou de doença grave, ou ela tem uma perda irreparável, que não deixa de ser uma sentença de morte, embora não seja para ela, não é? Quando é que muitas vezes uma pessoa realiza o sonho de começar o próprio negócio? Quando ela é despedida do emprego. Se dependesse dela para pedir conta, né, para pedir demissão, e talvez não fosse. E aqui não se trata de julgar a gestão financeira de cada pessoa. Cada um conhece seus calos, suas necessidades e sabe o que pode fazer ou não. Mas muitas vezes a gente só acorda para o nosso desejo quando há uma situação extrema. Quando há um problema grave, quando uma ameaça de morte, pobreza e de insignificância bate na nossa porta e faz: opa, pera, tem que fazer um negócio aqui.
Tem que fazer uma coisa importante. Né? Quando é que uma pessoa muitas vezes vai para fazer atividade física? Quando o médico falou, você faz ou você vai morrer daqui a pouco tempo. Você não vai mais estar com seus filhos, não vai mais fazer as coisas que você gosta, não vai estar com a pessoa que você ama. Então, ou você cuida do coraçãozito ou tchau. Daqui a pouco a carta 13 do baralho vem te colher. Então, né, vamos avaliar que essa frase do nosso autor, nós adiamos a nossa vida até o nosso leito de morte. Até o momento em que a gente ou morre efetivamente, ou começa a se sentir morto. Começa a sentir que vive uma vida morta, cheia de tempos mortos. E aí, quando essa morte se apresenta na nossa vida, é quando a gente tenta resgatar o nosso vigor, a nossa vitalidade, e então põe o desejo para frente. Porque quando a gente põe o desejo para frente, a gente se sente vivo outra vez. Aquela vitalidade volta toda para cima, não é? Então, adiamos até o nosso leito de morte. Pode ser a morte mesmo, né? A procrastinação nos leva até a morte física, mas a procrastinação sempre nos leva a alguma morte. Sempre, sempre. Tava fazendo uma brincadeira no primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro, que eu acordei, a gente fez a ceia aqui no dia 31, aqui em casa, né? Só eu e meu marido, tranquilinho, básico, parará. Fiz a nossa jantinha, isso aqui, deixamos a louça na pia. A gente não tem máquina de lavar louça. Deixamos a louça na pia, organizadinha e tal. Quando eu fui dormir, eu falei assim: amanhã eu vou acordar com 1-0 pra mim. Amanhã eu vou acordar vencendo a resistência, que eu vou lavar aquela louça. E assim fiz. Primeira coisa que eu fiz em 1 de janeiro de 2023 foi lavar uma louça, que é uma tarefa que evoca profunda procrastinação, profunda resistência. Ah, Renata, mas lavar a louça é algo muito importante para a sua realização? O lavar a louça em si, não, mas a sensação de que cuidei do meu espaço e de que não fui vencida pela resistência, sim. De que não fui comida pela preguiça, sim, é uma coisa importante para a minha realização. Então, às vezes, a gente deixa de treinar, digamos assim, a mobilização do nosso desejo em coisas pequenas, né? Em coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, com o cuidado dos nossos espaços, dos nossos ambientes, né? Por mais que essas tarefas sejam muito chatas, e falo por mim sem vergonha nenhuma, detesto todas as tarefas de casa, sempre porque tem um significado associado para mim, um significado cultural, social esquisito, mas isso não é tempo, não é o momento para falar disso agora. Nas lives lá sobre o Caliban e a Bruxa, que tem lá no canal do YouTube, e dá para ver também um pouco lá no grupo do Telegram, tem um pouco sobre os significados das tarefas domésticas na minha cabeça, mas não vem ao caso agora. A verdade é que detesto todas, mas adoro a sensação de enfrentar a resistência. Adoro a sensação de depois que tá feito, falar assim, nossa, que adulta, consegui fazer, que enfrentamento, que coragem, né? E às vezes a gente fica esperando ter grandes atos de coragem, quando na verdade a gente não se abastece de pequenos atos de coragem, que são esses atos de coragem do dia a dia, de cuidar dos nossos espaços, de fazer algo pequeno, aparentemente pequeno, mas que é importante para a nossa qualidade de vida, para o balanço do nosso dia a dia. Né? Então a gente fica esperando grandes atos de coragem. Não, porque eu vou abrir uma empresa quando eu tiver um investidor anjo que vai me dar 2 milhões de euros e aí eu vou fazer e acontecer e não sei o que, piriri, pororó. Quando a gente não pega dos 10 euros que a gente tem na nossa mala, compra ali um desinfetantezinho diferente e deixa a nossa casa cheirosa. Sabe? Então a gente espera grandes, isso também é uma manifestação de resistência, esperar grandes atos de coragem, grandes obras. Bom dia, tia Ana Lúcia, quanto tempo eu não te vejo? Bem-vinda. Então a gente cai nessa armadilha de esperar grandes atos de coragem, grandes feitos, construir grandes patrimônios e grandes riquezas, mas não faz uma poupança de 10 euros por mês. Não guarda um dinheiro num cofrinho de moeda, entendeu? Porque a gente quer assim fazer um mega investimento e não faz. É assim, a gente espera as recompensas de Capricórnio, mas não faz o trabalho de Câncer no lar. A gente quer a transcendência de Peixes, mas não faz o trabalho de Virgem. A gente não faz as tarefas. Eu tenho uma tia que é astróloga que ela fala assim que a frase da casa 6 e do signo de Virgem é:
Lave a sua cuia de arroz. Eu me lembro do dia que eu escutei essa frase. Falei assim, porra, que fase, né? Tipo, meu Deus, é tão óbvio, mas é tão desafiante, porque mobiliza tanto a nossa resistência, não é? A preguiça, o desânimo, portanto, inclusive tem louça para lavar. Vou terminar essa live e já vou começar o dia com 2-0 para mim, que eu vou terminar a live e vou lavar a louça. Então, marido, se você estiver vendo, não lave. Ou se você já estiver lavando, obrigada. Mas se você estiver vendo, não lave, porque vou trabalhar um 2-0 já essa manhã para mim. Então, a procrastinação ela é a forma com a qual a gente explica mais rápido a nossa resistência. A Fernanda, eu lavo, minha irmã. Ah, irmã, você lava tudo, limpa tudo, maravilhoso, entendeu? Minha irmã é a pessoa da organização. O meu marido, tá bom, não lavo. Vou fazer esse esforço. Mas é isso, entendeu? É isso. A minha irmã é uma pessoa assim, super organizada, mas ela mesmo, em algumas conversas que a gente já teve, né, Fernanda? Vou te botar na berlinda aqui. A gente já identificou também que a ponta oposta das tarefas domésticas também são manifestações de resistência. Atenção aí, atenção a isso. A gente tem que entender que a resistência ela não tem uma forma, né? A gente viu nos capítulos anteriores, ela é multiforme. Então, do mesmo jeito que lavar uma louça pode ser uma conquista e uma vitória sobre resistência, pode ser a manifestação da resistência. Porque eu tenho aqui um texto para escrever, um livro para ler, um vídeo para gravar, ou qualquer outra coisa relativa à minha realização, aí não, aí eu quero fazer todas as tarefas de casa, eu quero catar o cantinho do teto que tem uma teia de aranha que eu nunca vejo, mas eu vejo justamente na hora de eu fazer aquilo que o meu talento pede. Aí é quando a tarefa doméstica vira instrumento da resistência. Por isso que a gente tem que estar atento para as coisas que são importantes para nós, né? O que é importante para mim neste momento? É importante para mim escrever esse texto, é importante para mim praticar o meu instrumento musical, é importante para mim sentar e fazer o meu desenho, praticar a minha arte, é importante para mim ir para o ginásio. Mas aí eu falo assim, não, mas eu precisava aqui arrumar uma gaveta, um armário, eu não vou no ginásio não. Ou então eu precisava dormir. Isso aí contra mim falo e não tenho a menor vergonha de falar, eu escolho dormir. A gente quer deixar tudo bonitinho para então fazer o que o desejo realmente quer. Só que não. É como se assim, fazer a coisa que o desejo pede não fosse algo muito bonito. Aí a gente quer deixar tudo bonito para fazer. Eu vou mostrar aqui minha mesa para vocês. Vou aqui fazer um momento de hora da verdade. Vou bagunçar tudo aqui. Olha só. Isso aqui. Ali atrás tá tudo arrumadinho. Mas ó, se virar para ali já tem os varão da cortina e as cortinas que precisa coisar. Aqui em cima temos meia, temos papéis, temos um fichário, temos canetas, temos bagunças, entendeu? A gente tem bagunça, porque tem bagunça, gente. A bagunça faz parte da vida. A bagunça é uma coisa que acontece, entendeu? E eu não posso. Mesa exposed. Tem uma meia na minha mesa, gente, que eu sinto um frio desgraçado no pé, tem uma meia aqui, para quando a que eu estou usando não for suficiente. Então, a gente fica assim com essa preocupação de toda uma perfeição do cenário para fazer as coisas a que a gente se propõe. Quando, na verdade, isso é uma manifestação da resistência. É uma forma de procrastination on fire, entendeu? Então, a gente pode ou assumir a procrastinação, do tipo, não quero fazer esta merda porque eu não estou afim, não me apetece. Vou me entregar à resistência aqui por meia hora, por um dia, por uma semana. Assume. Não estou fazendo, não estou me dedicando. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo tudo menos me dedicar ao meu trabalho. E aí, por trabalho, a gente pensa toda essa realização. Ok? Então, hoje estou fazendo todas as merdas irrelevantes e que não acrescentam nada ao meu trabalho. Só que pra gente declarar isso, custa. Porque a gente tem que passar um óleo de peroba na cara, entendeu? Na cara de pau e falar isso na frente do espelho, entendeu? Pra gente mesmo. E a gente não fala. Aí fala assim, ai, eu tô tão cansado, tô com tanto sono. E ok, às vezes a gente tá cansado mesmo. E às vezes a gente precisa descansar, precisa dormir, precisa ficar ali. Tava lavando uma louça, ouvir-te e vim ver a bagunça. Olha a arquiteta. A arquiteta já falou assim, pera aí que tem uma bagunça ali, preciso ver. Mas gente, a minha mesinha fica bagunçada, assim. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, admito.
Não sou mesmo. Então, mas já perdi muito tempo também organizando coisas porque achava que tinha que estar tudo perfeito até eu poder começar a fazer meu trabalho. Eu falei assim, não, olha, hoje, por exemplo, não passei um reboco na cara. Estou aqui aparecendo para vocês de cara limpa, com olheiras e tudo. Hoje não passei, porque eu escolhi dormir. Eu escolhi dormir, então não passei nenhum reboco na minha cara. O cabelão prendi assim, ó, que disfarça o frizz. Estão a ver? Bom dia, Daniela. Bom dia, Kátia. E a questão é essa, é a gente poder assumir a nossa verdade, assumir os sacrifícios que a gente está disposto a fazer ou não, assumir as nossas procrastinações, né? Às vezes a gente procrastina com o próprio trabalho, gente. Quando a gente procrastina com o próprio trabalho, é engraçadíssimo. É muito engraçado, porque aí que é o disfarce perfeito da resistência, que são as tarefas acessórias do trabalho. É o back-office, entendeu? E aquilo que é central a gente não faz. Por exemplo, mandar uma proposta para um cliente, para uma pessoa que trabalha com fornecimento de produto, de serviço. Tem um cliente que pediu um orçamento, pediu uma proposta. A gente faz tudo no dia, menos mandar a proposta para o cliente. Faz tudo. Aquilo que vai gerar o resultado, que vai gerar a execução do nosso trabalho, a gente não faz. A gente liga pro cliente que não tá nem aí pra gente. A gente fica tentando recuperar. Em vez de ir para aquele que vai trazer o nosso resultado, não. A gente vai pros periféricos, entendeu? Ela vai, a resistência dá a volta e chega no fim do dia, a gente não fez. Entendeu? Não fez. Então a gente tem que assumir as nossas. Bom dia, Carla. Bom dia, Daniela. Bem-vindas. Então nós precisamos assumir as nossas resistências. Só quando a gente assume e encara de frente pela vontade da força, aí as coisas começam a mudar. Aí a gente começa a procrastinar menos. Que também a gente viu na live anterior, a resistência não acaba. As manifestações da resistência não acabam. O medo, a procrastinação não vai acabar. Isso não é uma coisa que a gente vai tirar da nossa vida, porque vai continuar acontecendo, os nossos desejos vão continuar nos desafiando, a gente vai continuar tendo medo, receio, preguiça, cansaço, sono, tudo isso. Vai continuar. A questão aqui é, a gente vai se fortalecendo para enfrentar as frustrações do processo. Porque ao fim e ao cabo, a dificuldade é de enfrentar a frustração, a gente tem baixa resistência à frustração. Então, uma tarefa doméstica, ela não nos frustra. Ela pode ser chata de fazer, mas ela não nos frustra, porque não tem muito mistério lavar uma louça. É aquilo ali. A gente sabe exatamente como ela começa, como ela dura, como ela termina, e ela vai durar, no limite, se for muita coisa, 1 hora. Entende? Ela não vai exigir compromisso nosso ao longo do tempo. Não vai. Ela não vai. Então, ela não tem mistério. Por isso que ela é tão eficaz. Às vezes essas tarefas são muito eficazes da gente se distrair. Por outro lado, também, como são tarefas simples, elas alimentam de alguma forma o nosso enfrentamento da resistência. Porque se a gente quer enfrentar a resistência com atos grandiosos, mas não lava nem a nossa cuia de arroz, isso também é resistência. A gente podia até inclusive ler Eclesiastes também, né? Porque quando o Salomão lá falou vanitas vanitatem et omnia vanitas, vaidades, vaidades, tudo é vaidade, também ele tá falando da resistência de alguma forma. Vou até reler aquela passagem que eu gosto muito. Calor de janeiro no Brasil está off total. A garoa paulista segue firme, mas não saboteia o exercício físico. Isso é que é preciso, irmã. A verdade é que você podia assistir minha live todo dia caminhando nessa esteira aí que você pôs pra jogo, entendeu? Eu acho que eu sou a favor disso. Eu sou a favor disso. São 6h20 da manhã lá no Brasil, minha irmã está ali fazendo atividade física, andando na esteira e aqui nos assistindo. Muito obrigada, irmã. Bem-vinda. A Sandra agora ficou injuriada que eu fiz uma citação em latim. Ô, querida, um dia eu fui advogada na vida. O latim ficou todo tomado em mim. Não tem jeito. Mas é só porque eu lembrei do primeiro versículo lá do Eclesiastes, que é vaidades, vaidades, tudo é vaidade. E em latim eu acho chique, assim, vanitas, vanitatum, eromnias vanitas. Mas pronto, sem mais procrastinações do assunto, né, para finalizar aqui o nosso capítulo, nunca se esqueça, neste exato instante podemos mudar as nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar o nosso destino.
Neste mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. Neste mesmo segundo, podemos sentar e fazer o nosso trabalho. Neste mesmo segundo, podemos mandar aquela proposta para um cliente. Neste mesmo segundo, podemos expor o nosso produto. Neste mesmo segundo, podemos lavar a louça. Neste mesmo segundo, podemos sair e fazer uma caminhada. Neste mesmo segundo, podemos fazer uma meditação. Neste mesmo segundo, podemos fazer um alongamento. Neste mesmo segundo, podemos vencer alguma das manifestações da resistência que estejam presentes agora, né? E isso é profundamente empoderador. Isso é profundamente encorajador, vigoroso, né? Isso é a vontade da força se manifestando. É a musa que chega quando a gente se propõe a, enfim, fazer o nosso trabalho, né? É a recompensa do nosso desejo. A recompensa do nosso desejo mobilizado é nós mudarmos o nosso destino. E a gente admira tanto e inveja tanto aquelas pessoas que fizeram, porque elas nos escancaram a nossa cedência à resistência. Elas escancaram para nós o quanto nós nos contentamos com o poucochinho de gratificação que a resistência nos dá. Então, aquelas pessoas que suportaram os seus processos e suportam os seus processos, elas nos incomodam tanto e elas fritam a nossa mente, porque elas mostram para nós a nossa própria censura ao nosso desejo. Do outro lado da corda, quando nós estamos em movimento, o nosso entorno resiste, porque a mesma coisa acontece. O nosso movimento escancara para as outras pessoas as resistências delas e elas então reagem. E se incomodam e reagem negativamente, e falam coisas más, e menosprezam, desvalorizam, porque estão reagindo às próprias resistências. Né? Uma vez escutei isso, assim, eu não escuto crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu ia fazer uma meditação, vi você ao vivo, quis te ouvir e está valendo. Olha, é um tipo de meditação, tia. Tia Ana Lúcia, é um tipo de meditação. Agora você pode fazer uma meditação com base no que você ouviu, também ajuda muito. Obrigada por ter ficado, fiquei muito feliz de te ver aqui e da gente ter conversado esse pouquinho. Mas então é isso. Vamos todos agora. Eu vou lavar a louça. Não sei qual resistência você vai vencer aí desse lado. Eu vou lavar a louça, porque tem uma sessão também às 11, então vai ter aqui um tempinho. Espero que este tenha sido um bom início de manhã, vencendo a resistência. Estamos aqui em 57 minutos, já é a altura de finalizar a nossa conversa. Muito obrigada a quem esteve aqui, quem esteve aí do outro lado, que interagiu comigo, a gente trocou aqui algumas ideias. Significa muito para mim esse momento. É um momento também que eu venço a resistência. Estar com vocês aqui ao lado é muito bom, me ajuda muito. Mandem essa live, mandem esse vídeo para quem vocês acham que pode se beneficiar desse tema, pessoas que vocês conhecem, que vocês amam ou que vocês detestam também, que podem se beneficiar desse tema. Muito obrigada, compartilhem, interajam lá, esse feedback significa muito para mim, me ajuda a continuar trazendo coisas importantes aqui para vocês, tá bem? E que também são importantes para mim, não vou negar. E é isso, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Amanhã e domingo não vai ter live de manhã, mas eu vou postar aqui muito provavelmente um resumo do que aconteceu na semana, das lives da semana. Tá bem? Então fiquem de olho. Todos os dias temos que vencer as resistências. Sim, temos mesmo, tia. Na segunda-feira a gente volta às 8h30 da manhã outra vez com a live de novo. E eu espero vocês. Um grande beijo, boa sexta-feira, bom fim de semana e até breve.